No livro de Jó, capítulo 29, da partir do versículo 12, vai fazer menção da vida de Jó antes do sofrimento de Jó, antes de todas as suas percas, da sua provação, antes de tudo que Jó havia passado, ele vai fazer menção sobre isso. E Jó ele vai dizer assim: porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me encobria de justiça, e esta me servia de veste como manto e turbante. Era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos. Jó, ele está falando dele mesmo, de como ele era para ele e como ele era para as pessoas necessitadas. Jó era uma pessoa de justiça, como o próprio Deus afirma isso nos primeiros capítulos, primeira história de Jó. Deus diz o quê? Que Jó era um homem íntegro, justo, temente a ele e que se desviava do mal. E aqui ele vai afirmar que ele era realmente isso mesmo. Jó, na sua aflição, ele lembra quanto que ele foi útil para as pessoas quando na vida dele havia bonança, quando ele estava forte, quando ele tinha algo para oferecer e ele oferecia, ele dava de bom grado, porque era um coração justo, porque habitava dentro dele uma misericórdia, uma compaixão. E ele afirma aqui que ele ajudava as viúvas, ele ajudava os órfãos, ele ajudava os coxos, os cegos. Ele tinha ali dentro do coração dele algo que se chama compaixão pelas pessoas. Só que nesse momento, Jó não estava em condições para ajudar ninguém. Ele estava passando por uma aflição interna e externa muito grande. Jó havia acabado de perder os seus filhos, toda a sua riqueza e a sua saúde. No capítulo 30 vai falar sobre a miséria dele, sobre o estado de calamidade em que ele se encontrava. O vexame, a vergonha, a humilhação, aonde ele mesmo afirma que até as crianças fugiam dele e o lançava pedras. Jó era o homem que se assentava com as pessoas inteligentes da sua época. Sentava no meio dos afortunados e dava conselhos a eles. E agora Jó estava em uma condição em que ninguém o via mais com respeito, porque a provação de Jó, a humilhação de Jó, fez com que tudo aquilo se apagasse. As lembranças de dantes do Jó, que era um abençoador, se apagou. E o que lembra-se de Jó era um homem sofrido, um homem que perdeu tudo e que talvez ele tinha feito algo para que merecesse todo aquele sofrimento. Só que o próprio Jó vai dizer que não, que ele não pecou contra Deus, que ele não fez nada para merecer tanta angústia. E ele não havia feito. Simplesmente chegou o dia mau, como chega para todos nós. Mas o que eu acho lindo é que mesmo no dia mau, Jó não abandonou a sua fé. Ele decidiu crer, confiar. E mesmo com tanta luta, com tanta provação, e as acusações que recaíam sobre ele, o afastamento das pessoas que eram para dar apoio a Jó, mesmo a sua esposa o chamando de louco, pedindo a morte, que ele amaldiçoasse o seu Deus, tudo isso não fez Jó blasfemar contra o seu Deus e nem abandonar sua fé. Ele se fortaleceu mesmo fraquinho. Jó, ele rasgou seu coração e falou o que estava dentro. Em momento de crise, ele abriu a boca e falou muitas coisas. Mas é porque a angústia do ser humano estava muito grande sobre ele. E ele não estava resistindo calado aquilo que ele precisava expor. E muitas vezes acontece na nossa vida, nos expondo, falando do que sentimos para ver se melhora o fardo.
Mas o que eu acho melhor na vida de Jó é porque em tudo isso Jó continuou sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Que essa palavra possa fazer sentido no seu coração. E lembre-se, Deus não nos abandona no dia das nossas aflições, mas Ele escolhe no momento certo para mudar o cativeiro. Amém? Que Deus nos abençoe.